Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Jesus no jardim do Getsemane. Vamos ler com a guia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Então, Jesus foi levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí, ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois, voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Pela 2ª vez Jesus foi e orou, dizendo: meu Pai, se possível, este cálice de sofrimento não seja me dado, seja afastado de mim. Que eu não o beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com um sono que não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até os discípulos que estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora. E o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Até aqui, amém. Esse foi um momento muito difícil e o ponto alto do ministério de Jesus. Ele tinha saído com os 11 discípulos, porque Judas já tinha saído para trair ele. Ele já sabia que tudo ia acontecer. Ele já tinha previsto tudo isso. E antigamente, no Velho Testamento, todo ano tinha, salvo engano, era a hora da expiação. Todo ano acontecia, que era com o objetivo de sanar, apaziguar, acalmar a ira de Deus. Onde todos iam para o tabernáculo e, segundo a lei, tinha o átrio, o Santo dos Santos e o Santíssimo Lugar. Nos átrios todo mundo podia entrar. No Santo dos Santos, só o sumo sacerdote e o sacerdote. No Santíssimo Lugar, era onde ficava a Arca da Aliança, a presença de Deus. Só podia o sumo sacerdote e o cordeiro. Quando Jesus se afastou dos 70 que o seguiam, ali era o átrio. Quando ele foi para o Santo dos Santos, para o santo lugar, ele foi com os 11. Mas para o Santíssimo, o Santo dos Santos, só podia o sumo sacerdote, então ele foi só. Ele não foi só o sumo sacerdote, mas ele também era o Cordeiro vivo, o Cordeiro perfeito, para salvar os nossos pecados. E Jesus, ele tinha costume de orar no Monte das Oliveiras, mas naquele dia específico ele resolveu subir para o Getsemane. Getsemane significa prensa de azeite, de azeitonas, de oliva.
Ali eles prensavam o azeite, as azeitonas, para fazer o azeite. Um lugar de prensa. A Bíblia, quando ela se refere a azeite, a óleo, ela se refere à unção, à presença, a renovo. E para que haja o óleo tem que ter prensa. O Senhor, Ele me ensinou algumas lições, eu pensando nele no Getsemane. O Getsemane é lugar de solidão. Quantas vezes a gente já se deparou em situações de solidão? Nós nos vimos tão solitários e ao mesmo tempo com tanta gente que a gente não sabe explicar o porquê. Jesus, ele estava num período de estresse tão grande, porque ele sabia o que ele ia sofrer. Muita gente, de uma maneira totalmente equivocada, acha que Jesus pediu para Deus não fazer com que ele sofra. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Diz que Jesus, ele teve medo. Claro que ele teve medo, ele era Deus, mas ele também era homem, o Verbo se fez carne. E ele não estava em nenhum momento cogitando a possibilidade de pular do barco. Não. Ele perguntou a Deus no momento de extrema angústia: Pai, tem outra maneira? Existe outra forma? E sabe o que aconteceu? O silêncio. Quantas vezes a gente pergunta para o Senhor: tem outra forma? Tem outro jeito? E Deus fica em silêncio. Você ora, você clama, você pede, você fala, você solta, vira pirueta e Deus simplesmente fica em silêncio. Às vezes, o silêncio de Deus, ele fala muito. E Jesus, ele sentiu tanto estresse, ele estava tão desesperado, ele estava tão angustiado que ele começou a suar sangue. E isso fisicamente é possível. Quando um ser humano ele está em um nível de estresse muito alto, ele é sim possível suar sangue, porque os poros se rasgam. Dilata tanto que acaba saindo sangue pelos poros junto com o suor. E ele estava tão estressado, ele teve tanto medo daquilo tudo que estava por vir, que ele sabia, que ele perguntou a Deus se existia outra forma. E no silêncio ele entendeu que não tinha, que a única maneira era aquele ano da expiação, ele tinha que ser o cordeiro, porque naquela época eles matavam, ficavam aquele período, e depois no outro ano tinha que fazer de novo, e assim todo o ano. E não tinha outra forma, era promessa. Só que Jesus, quando ele viu a cruz, ele não olhou a cruz, ele olhou através dela. Ei, você está olhando a cruz? Não olha não, olha através dela. Olha, eu estou com câncer. Não olha a quimioterapia, olha lá, ó, a sua cura. Eu estou olhando meu filho drogado, não olha não. Olha ele restaurado em nome de Jesus. Eu estou vendo meu marido pinguço, não olha não. Olha lá o seu casamento restaurado, o seu marido de pé, um servo do Senhor. Eu só estou olhando os meus problemas, não olhe o seu problema, olhe através dele. O Senhor Jesus, ele olhou a cruz, não. Ele olhou através dela. E sabe o que ele viu através da cruz? Ele me viu. Ele te viu. Ele nos viu. Que amor é esse? Que amor é esse? E ele desceu. Ele desceu e ele encontrou quem? Os amigos mais chegados dele, que era Pedro, Tiago e João. Muitas vezes a gente acaba ocultando alguns sentimentos. Jesus, ele disse:
A tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem vigiando comigo. Para de dizer que está tudo bem quando não está. Compartilha. Você não precisa dizer para o mundo inteiro que você está com problema, não precisa. Mas você precisa pôr para fora. Não vai adiantar nada você segurar. Não adianta nada, não vai mudar nada. Você sofrer sozinha só vai te machucar mais. Jesus, ele compartilhou o que ele estava sentindo. Muitas vezes, a pessoa chega a ponto de se suicidar, de tirar a própria vida, porque não compartilha. Aí você fala, nossa, mas eu não percebi, a pessoa não falou nada. Em nome de Jesus, cria coragem para expor o que está no seu coração. Jesus, ele disse, e aí fala, você está bem? Aí fala, não tô, mas vou ficar. Dá uma de fortona. Não, compartilha, divide o que você está sentindo, mulher. Ei, homem, divide, olha, eu estou angustiada, eu não estou bem. Diz que você não está bem em nome de Jesus. Conta para a tua família que você não está bem, que a sua cabeça está bagunçada, que você tem se sentido mal. Divide, leva aos santos a sua necessidade. E Jesus, ele pediu ajuda, ele pediu aos amigos. Quando você estiver numa situação difícil, mulher, não tenta resolver sozinha, não. Pede ajuda. Olha, eu preciso entrar em batalha de oração, mas eu preciso de ajuda. Me ajuda a orar pelo meu filho. Quantas vezes eu não fiz campanha de oração, eu não fiz jejum em prol de filho que não era meu, mas era como se fosse. E hoje eu colho frutos. O meu filho com 11 anos, ele quis se batizar. Ele quis, eu não queria deixar. E isso tudo são frutos. O meu filho fala, mãe, vamos congregar? Quantas vezes o meu filho me chamou para orar com ele? Isso tudo é o quê? Fruto do que eu semeei. Seja um bom amigo. Abrace causas. Não fica com aquela falsa ideia, aquela coisa horrorosa que colocam, eu vou pegar prova, eu vou entrar em batalha que não é minha. E a retaliação, em nome de Jesus, para com isso. Você tem a cobertura do Espírito Santo de Deus, nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará na tua tenda. Você é atalaia. Ore pelos seus amigos. E Jesus falando, abrindo o coração dele, dizendo tudo o que estava acontecendo, ele voltou a orar. Voltou lá de novo. E ele mais uma vez perguntou ao Senhor, Deus, Pai, Abba. Algumas traduções dizem que ele disse Abba, que significa pai, paizinho. Ele estava implorando ao Senhor, perguntando a Deus se havia outra forma. E não havia. E ele desceu pela segunda vez e ele encontrou eles de novo, dormindo. E ele já tinha pedido, ele já tinha falado que ele estava sofrendo. Quantas vezes a gente fala, olha, me ajuda, eu não estou bem, eu preciso de uma coisa. Às vezes você fala para o seu filho, me ajuda a deixar a casa arrumada, ou me ajuda a fazer isso. Você pede no trabalho, eu estou sobrecarregada, me ajuda. E a pessoa fala, não, tá bom, é nós, eu te ajudo, pode deixar, conta comigo. E quando você vai ver, você está sozinho. A pessoa não te ajudou. Jesus, ele disse para Pedro, poxa Pedro, você não consegue vigiar comigo 1 hora sequer? Ele não guardou dentro dele mágoa. Ele foi lá e lavou a roupa suja com Pedro. Ele falou, Pedro, por que você não tem... Poxa Pedro, em nome de Jesus, se alguma coisa está acontecendo, se alguém te importunou, se alguém te feriu, se alguém te chateou, chama a pessoa, resolve com ela, expõe, não leva mágoa no seu coração. Poxa, mas olha, ela disse que ela ia me ajudar e não me ajudou. Expõe o que você está sentindo. Jesus expôs. Jesus expôs o que estava sentindo. Poxa, Pedro, cara, eu estava esperando que você ficasse do meu lado. Você não pode 1 hora sequer. Só que era tão grande a opressão naquele lugar. Não foi porque eles estavam com pouco caso com Jesus, não. A opressão ali estava grande. Imagina todos os principados, as potestades do mundo inteira.
do mundo inteiro estavam alvoroçadas. O império de Satanás achava que ia vencer. Ele já tinha Jesus na mão dele, aleluia! Mas ele estava enganado, ele não sabia o que estava por vir, porque Satanás ele não consegue ver o futuro, ele só consegue ver o presente. Ele estava achando que estava tudo perdido, que eles iam ganhar. Vamos matar o Cordeiro de Deus. Só que mal sabia o adversário das nossas almas, que já estava tudo planejado, já estava tudo certo. E que o Cordeiro vivo ia ressuscitar para remir os nossos pecados. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E aí ele falou com Pedro. Ele falou, Pedro, e aí? E os outros também dormiram, porque ele só se referiu a Pedro. Porque Pedro era um líder nato. Muitas vezes o seu líder, ele fala, nossa, mas está todo mundo aqui, e por que só eu tomo bronca? A quem muito é dado, muito é cobrado. Deus sabia o tamanho do ministério de Pedro. Como Pedro seria essencial para o reino. Ele precisava chamar Pedro, ele precisava chamar a atenção de Pedro. E ele subiu mais uma vez. E ele desceu. E pela terceira vez eles estavam dormindo. Você acha que eles não queriam orar pelo mestre? Claro que queriam. É óbvio que queriam. Mas às vezes as pessoas elas falam que vai te ajudar e elas estão sendo sinceras. Só que não conseguem. Quantas vezes você se comprometeu em ajudar alguém e não conseguiu? É porque a gente não consegue lembrar quando é a gente que erra. A gente só consegue lembrar quando a gente é vítima. Em nome de Jesus, que você consiga cumprir a sua palavra. Se você disse que você vai fazer, que você faça em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. E que você não fique magoado, que você não perca amigos, se porventura alguém que disse que ia te ajudar não te ajudou. Por qualquer que seja o motivo, não importa. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Não leva para o coração, não fica levando. Fulano disse que ia me ajudar e não ajudou. Fulano falou e não cumpriu. Fulano tem a língua maior que os dois braços. Para com isso, em nome de Jesus. Se deu, deu. Se não deu, amém. E Jesus, ele, de verdade, vocês acham que Jesus precisava da ajuda de alguém? Jesus, o verbo que se fez carne, o todo-poderoso Rei, o Salvador, o remidor dos nossos pecados, ele precisava da ajuda de Pedro, Tiago e João, que já tinham se demonstrado fracos tantas vezes. Tá aí uma lição linda que Jesus nos ensina. Quando a Bíblia fala sobre bem-aventurados os humilhados porque serão exaltados, não é a pessoa humilhada que foi humilhada de alguma maneira, não. Se você aprendeu assim, está errado. Quando lá no Monte das Bem-aventuranças, que a Bíblia fala sobre bem-aventurados os humilhados, é aquele que se coloca em situação de humilhação. Esse que se coloca numa situação de humilhação, ele será exaltado. É diferente. Mesmo que você não encontre, ou que você mire numa pessoa e você peça ajuda e a pessoa negue, você pode ter certeza que você tem um pai que não está alheio. Ele vai falar, olha, minha filha precisa de ajuda. Então, se não levantar um, ele levanta outro. Mas ele não te deixa só. Não te deixa só, em momento nenhum. E Jesus, ele desceu. E quando ele desceu, ele disse, vocês ainda estão descansando? Gente, vocês ainda estão dormindo? Já 3 vezes que eu venho aqui, vocês não param de dormir. Quantas vezes você tem que falar? Quantas vezes for necessário. Eu não falo mais, eu não peço mais. Eu não sou obrigada. Fulano me tratou mal, eu não piso mais lá, eu não ponho meu pé mais lá.
alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Esse é você? Eu acho que não. Nós temos que ser seguidores de Cristo. Ele disse, vamos embora, gente. Ele não ficou com briguinha, com raivinha. Ele não falou, agora fica aí que eu tô indo. Não. Ele falou, vamos embora, que é chegada a minha hora. Tem momentos da vida da gente que não tem como a gente fugir. A gente tem que enfrentar o problema. Não tem como deixar para depois. Tem que ser resolvido aquele problema. Jesus sabia que chegou a hora. E quando ele pegou os amigos, Pedro, Tiago e João, que eram os mais chegados, e ele estava indo embora, chegou um exército, acompanhado de Judas. E Judas deu um beijo nele. Aleluias! E ele disse, amigo, o que você fez? Jesus, ele não estava sendo falso. Oh, aleluias! Jesus não estava sendo falso quando ele chamou Judas de amigo. Não importa o que aconteceu. Não importa. Não importa o que te fizeram. Você tem que continuar você. A postura do outro não pode interferir em quem você é, no seu caráter. Ele falou da sua vida, ele abriu um segredo que ficou sabendo quando vocês ainda eram amigos. O que você vai fazer? Vai contar também um dele? E vai se igualar? Não. Cada um dá o que tem. Nossa, mas eu sempre fui amiga de tal pessoa. Por que agora essa pessoa não olha nem na minha cara e ainda expõe a minha família, expõe tudo que ela ficou sabendo quando ainda estava junto, no seio da minha família, comigo, quando eu tinha confiança? Deixa. O que é dela é dela. Cada um dá o que tem. Às vezes você só dá amor e você recebe palavras ríspidas. Você vai deixar de dar amor? Não, porque você tem amor. Cada um dá o que tem. Ele chamou Judas de amigo. Amigo, o que você fez? E aquilo foi como se fosse uma faca rasgando Judas, porque ele entendeu o que ele fez. Tanto que ele acabou se matando. Ele não suportou ter feito aquilo com um homem tão bom. Mas era necessário, era importante, era necessário que isso tudo acontecesse para que eu, para que você, para que todos nós tivéssemos acesso ao Pai. E Jesus, ele apanhou muito, ele andou muitos quilômetros e quando ele estava na cruz, ele foi furado o lado. E ele começou a se sentir sufocado. Só que, lembra lá na expiação? Quando o sumo sacerdote, ele consagrava o cordeiro para apaziguar o pecado da gente, daquele povo. A ovelha tinha que ser perfeita. Ela não podia ter nenhum osso quebrado e não podia ser sufocada, porque Deus não aceita comer carne sufocada. Ele sabia que se ele continuasse naquela posição, ele sufocaria. Como que o cordeiro seria morto sufocado? Deus não aceita carne sufocada. Então, com a última força que ele tinha, ele se ergueu, ele se esticou na cruz, para que até a última gota de sangue dele se esvaísse. E o sacrifício valeria. Antes dele morrer, ele disse para João, está aí a sua mãe. Ele pediu para João, ele incumbiu João de cuidar da sua mãe Maria. E Maria, ela ajudou muito no ministério de João. Pedro já tinha ido embora, porque já tinha negado a Cristo, como previsto por ele. Cada um tinha um jeito. Você pode ter 6, 7 filhos. Você pode ter diversos funcionários, vários membros. Cada um é tratado de uma maneira. Cada um tem um jeito. Mas todos eles têm um valor. Peraí, Pedro
foi tratado muitas vezes com rispidez, mas porque Pedro era um homem de gênio forte. Talvez se Jesus falasse de outra maneira com ele, ele não respeitaria. Já João era mais amoroso, tinha um espírito cuidador. Jesus sabia que Pedro não cuidaria da mãe dele, mas já João sim. Olha como Jesus é maravilhoso. E na cruz, antes dele morrer, ele disse: Eli, Eli, yama sabachthani. Essas palavras queriam dizer: meu Deus, por que me abandonaste? E quero contar algo para você. Talvez você saiba, mas vou te relembrar. Jesus aqui, ele não estava dizendo que Deus tinha abandonado ele. Não! Porque Deus, ele não abandona ninguém. Ele não estava dizendo isso. Ele estava recitando o Salmo 22. O Salmo de 22, o Salmo número 22, é um salmo de angústia. Ele quis dizer recitando aquele salmo, que ele entendia a nossa natureza. O rei Davi, quando ele escreveu esse salmo, ele estava tomado de grande angústia. E ele escreveu: meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não respondes. E te chamo à noite, mas não consigo descansar. Tu, porém, és santo. E, sentado no teu trono, recebes o louvor do teu povo de Israel. Jesus sabia que Deus não tinha abandonado. Ali na cruz, ele não estava dizendo que o Senhor abandonou ele, ele não estava sentindo o espírito de abandono, ele estava parafraseando um salmo. Ele estava dizendo, ele estava refletindo e vendo o que Davi sentiu, o que nós sentimos. Quantas vezes a gente pensa que Deus está alheio, que Deus não está ouvindo o que a gente está sofrendo. A gente fala, meu Deus, por que eu falo e o Senhor não me escuta? Por que eu faço e nada resolve? Eu faço campanha, eu oro, eu procuro ser correta e nada acontece. Por quê? E o silêncio ensurdecedor de Deus não diz nada. A única coisa que o Senhor nos fala é: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Isso nos fortalece. Que em nome de Jesus nós possamos ter calma. Que em nome de Jesus nós possamos relembrar todos os dias o sacrifício da cruz. Porque graças a esse sofrimento, aleluias, aleluias, graças a esse sofrimento, hoje eu sou livre, hoje nós somos livres, hoje a gente não precisa mais. Ele conseguiu acalmar o coração de Deus. Hoje Ele é nosso advogado, é o nosso redentor. Aleluias. Amanhã Santa Ceia, que nós possamos ceiar, que nós possamos compartilhar do corpo e do sangue de Cristo, de conscientes de que o Senhor Jesus, Ele entende o nosso sofrimento, a nossa angústia. Ele sabe o quanto temos sofrido. E Ele compreendeu a angústia de Davi, um homem pecador, mas um homem segundo o coração de Deus, porque ele não fingia. Ele dizia: Deus, eu sou assim. Eu sou assim. O Senhor pode me tirar tudo, só não tira de mim a tua presença. Por que Davi, um homem que adulterou, um homem que mentiu, um homem que cometeu homicídio, que planejou a morte de alguém, era um homem segundo o coração de Deus? Vocês já pararam para pensar nisso? É porque Davi não fazia média. Davi dizia exatamente quem era. Eu sou um pobre pecador, sou pó. E se não for a graça e a misericórdia de Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Era por isso, o Senhor gosta de coração sincero. Eu louvo ao Senhor pelo sacrifício da cruz. Eu louvo ao Senhor porque
Ele sofreu as minhas dores, Ele sangrou no meu lugar, Ele sofreu por mim, por amor a mim. Que amor é esse? Mesmo sabendo que nós seríamos ingratos, que nós seríamos, como lá em Ageu fala, como prostitutas que esquecem que é tirado do prostíbulo e resolve por conta própria voltar. Olha que pesado. Sempre nós enganamos, sempre nós rejeitamos, nós negamos a Deus todos os dias, como Pedro faz. Quando a gente se nega em estarmos firmes com Cristo. Todo dia, de alguma maneira, a gente nega Cristo. Que em nome de Jesus nós possamos nos levantar e estar vivos sempre dentro do nosso coração a gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito e ainda assim fará. Essa é a palavra. Deus seja louvado.